Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. OUJP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado a R$80. Recentemente esse fundo teve uma queda muito grande, ele já vinha depreciado, mas teve um anúncio, né, de uma problemática que aconteceu com ele, e ele teve uma queda grande, então ele está a R$80 na data que eu gravo o vídeo, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14%, ele atualmente está um PVP de 0,82, 18% de desconto, e é um fundo que negocia com liquidez mediana, na casa de 684 mil em média por dia. Em razão dessa última queda recente, o fundo vem com variação negativa de 9,10% nos últimos 12 meses. Então o que a gente observa? Esse é um fundo antigo, ele já tem bastante histórico no nosso mercado e ele tem mais de 5 anos de existência. Então ele é um fundo de base R$100 e é um fundo que vinha sendo negociado acima desse valor antes da situação pandêmica que ocorreu lá em março de 2020. Então esse fundo ali, no final de 2019, foi um ano que havia muita euforia no mercado. Então, entre aspas, os fundos imobiliários, as ações, os ativos de renda variável estavam, entre aspas, caros no mercado. Porque a Selic naquele momento era apenas 2%. Então esse fundo chegou a ser negociado ali a 110 e até com picos de R$120. Veio a situação pandêmica em março de 2020 e as suas cotas foram jogadas para algo na casa de 76, 77, 78 reais. Entre aspas, né, rapidamente o fundo se recupera e volta a patamares de 100, 110 reais e volta novamente mais ou menos a 100 reais. Durante o meio do ano de 2021, começa a queda dos fundos imobiliários de papel, é normal. E esse fundo teve uma queda abrupta, inclusive, caindo para patamares abaixo de 90 reais. E ele vinha num cenário de recuperação. Durante o ano de 2022, esse fundo saiu ali até de 90 reais mais ou menos, para quase chegar aos 100. Inclusive, durante o ano de 2023, né, no final do ano, ele voltou a patamares ali próximos a 100 reais. Mas, recentemente, a gente vê que teve uma queda. Ele estava mais ou menos ali a 95, 90 reais. E depois do anúncio dessa problemática, né, de possíveis inadimplências e tal, a sua cota despencou essa quantia toda. Continuando aqui no site, o que a gente consegue observar? Aqui a gente vai ver o nome do fundo, o seu CNPJ, é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, eu vou deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que tem mais de 30 mil cotistas e mais de 3 milhões e 200 mil cotas emitidas. Ele vale R$ 98 e tem um valor de mercado de 320 milhões e o seu último dividendo anunciado foi de 82 centavos. Então aqui eu já quero fazer meu primeiro comentário. Poxa, será mesmo que um fundo de R$100 ele perdeu R$20 de possíveis inadimplências? Será mesmo? Essa é a reflexão que eu quero trazer. Tipo assim, eu não sei a fundo, que é um fundo que eu não acompanho, mas pelo que eu vi, talvez esse fundo tenha ali 10, 12% de possíveis inadimplências, mas ele não perde todo esse recurso, poxa. Então será que de 100 ele cair para 80 não é exagero do mercado? Então assim, pode continuar acontecendo outros problemas e mais inadimplências e tal? Pode, porque o mercado está com bastante dificuldade, principalmente a parte do mercado de crédito. Você vê Fiagros e vários outros fundos de papel, é um trem que está bem complicado. A nossa economia não está totalmente saudável, sabe? Essa inflação demasiada aí, tudo essas situações aí, são situações aí problemáticas, enfim. Mas sempre que eu vejo quedas em demasia, pode ser apenas um exagero do mercado. Se o mercado entender e isso não é algo tão grave quanto se pensou, você vai ver essa cota voltando ali. Mas, e se você se posicionar e a cota cair mais? Então, sempre tem essas duas vertentes que pode acabar acontecendo com o fundo, né? Continuando aqui, a gente vê sobre o yield médio do fundo. A gente nota que durante os anos anteriores, o yield médio do fundo era baixo. Então, lá nos idos de 2019, a nossa Selic era 2% ao ano. Foi o mínimo que ela bateu. Então, uma taxa de 0,6 era muito ruim. Mas, frente a uma Selic de 2% ao ano, isso aqui até que era aceitável. Aí começa a disparada da inflação, esse fundo começa a ter esses impactos, entregar mais, e recentemente, com a diminuição da inflação, o fundo volta e começa a entregar menos. Mas isso aqui é o yield médio do fundo.
Então ele entregou yields médios 0,6, 0,9, 1,2 até 1,5 e atualmente ele voltou para patamares ali na casa de 0,9. Mais abaixo a gente vê o dividendo nominal, né? Então esse é um fundo que entregava na casa de 50, 60, 75 centavos, não era um dividendo extraordinário assim. E aí, a partir da questão da inflação, o fundo começa a ter uma melhora nos seus dividendos, ó, acima de R$1, quase R$1,50, na casa de R$1,25, e agora, mais recentemente, ele está ali próximo de R$1 de entrega, né? Aqui a gente vê esses valores sendo entregues, então a gente vê R$1, 90, 91, e agora, no dia 28 de junho, o fundo pagou no dia 12 de julho 82 centavos. Talvez isso já seja impacto das inadimplências aí que o fundo vem sofrendo. Apesar de que a gente vai ver esses relatórios, esses fatos relevantes, a gestão fala que o devedor está adimplente e que ele está pagando, né? Então, isso aqui pode também ser impacto dos efeitos da inflação menor aí nos períodos, né? Enfim, continuando, a gente vê a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vinha numa boa recuperação. Ele, durante uma boa parte, estava com a rentabilidade, só nos últimos 5 anos, tá? Com a rentabilidade inferior ao CDI, ó, sempre sofrendo aqui, mas ele vinha numa vertente aqui de recuperação, até superando o CDI. Mas, recentemente, com essas inadimplências que o fundo vem sofrendo, ele teve essa queda abrupta aí. Então, nos últimos 5 anos, ele vem com 20% de rentabilidade, o CDI do período 47%, o IPCA 32%, o IFIX 28% e o índice de dividendos das ações 56%. Então, nos últimos 5 anos, é uma rentabilidade, assim, entre aspas, né, ruim. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal aí, você, além de nos ajudar, ainda vai ter vários benefícios. O valor é barato e irrisório, a partir de R$ 2,99, 10 centavos por dia. Considere nos ajudar aí. Tornando-se membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha vai te ajudar muito a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ainda é um ótimo instrumento aí que te apoia e te ajuda a decidir até em qual ativo investir. Compre a planilha porque vocês vão nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com ótimo conteúdo agregador. Importante que comprando os e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros. O Eduardo de Lima aí se tornou membro Silver, né? Renovou o clube de membros aí. O Rodney e o Anderson também renovaram o clube de membros. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas. Vocês são muito importantes aí. Então, muito, muito obrigado por todo o apoio. E aqui, esse vídeo foi uma sugestão aqui, ó. Porque Perdiza, se eu não me engano. Aí tem esse Harumi tal, é outro perfil que ela tem. Ela falou assim, ó. Se puder realizar um novo vídeo do AUJP falando sobre as operações e situações inadimplentes ou com risco, seria muito bom. Obrigada, Larissa Perdiza. Tá aqui o nome, desculpa por não ter lembrado o nome. Se você estiver precisando de ajuda para mentoria, consultoria, estruturação de carteiras, nós prestamos esse serviço aí. Manda mensagem pro e-mail do canal ou pro nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que eu não faço indicação de ativos. Eu apenas mostro a nossa maneira e o nosso racional por trás dos nossos investimentos. Aqui agora nós vamos ver os fatos relevantes, né? Então esse fato relevante aqui é o mais recente. Ele fala sobre essas duas empresas, tá? Então essa empresa AR22 tinha como avalista a Arquiplan. E as duas empresas entraram em recuperação judicial. Então essas empresas aqui, ó, essa AR22 representa 4,52% do portfólio. É algo ruim, né? 4% é algo ruim, mas, como eu disse, o fundo ter caído, se ele caísse ali 5, 6, 7% é algo interessante. Mas ele cair 4,52% e outra coisa. O fato disso aqui ter pedido recuperação judicial não significa que o fundo perdeu 4,52%. Tá? Então, assim, isso aqui pode ser que ele recupere, nem que seja parte desses recursos, ainda não é um valor perdido. Então, para mim, não justifica, porque depois desse anúncio aqui, o fundo caiu 10%, entende? Então, para mim, não justifica uma queda de 10% se 4% do portfólio que foi comprometido, sabe?
E aí, esse aqui é um outro fato relevante que está dentro do relatório gerencial. Esse aqui é um fato relevante que está dentro do relatório gerencial. Então tem também essa Coteminas, que está com problema também. Ele pediu recuperação judicial também, né? Mas até a data aqui eles não conseguiam dizer se já tinha sido deferida a recuperação judicial. Então são duas empresas, teoricamente, estão com dificuldade aí e o fundo tinha valor emprestado a elas, né? Aqui a gente está dentro do relatório gerencial. Aqui a gente vê aqui quais são os objetivos do fundo. É um fundo desde 2017, ó. Ele tem taxas de 1,05 e 20% de performance se ele conseguir bater a média do IMAB mais 0,5. Continuando no relatório, a gente vê outras informações, né? O dividendo na época de 91, então a gente já viu que o dividendo atual está um pouquinho menor. O fundo tinha uma reserva de 14 centavos nessa data do relatório. E aqui ele fala o seguinte, ó, que essa parte a gente vai ler tudo. O fundo chegou ao final do mês com 89% da carteira alocada em CRIs, 0,4% em FIIs e 11% estava em caixa. 62% da carteira dos CRIs estavam em PCA, 33% em CDI, 5% em GPM. Depois nós vamos ver isso aqui mais à frente. Na época o fundo teve um resultado de 84 centavos e distribuiu 91. Ou seja, ele já estava fazendo distribuição acima das suas capacidades. Eu estava comendo um pouco das reservas que ele tinha. E aí diminuiu a reserva que ele tinha para 14 centavos. E aí, continuando aqui no relatório, ele fala principais atualizações, que é aqui que eu cliquei, né? Essa parte de clique aqui foi para aqueles fatos relevantes lá. Ó. CRI Coteminas. Desde a aprovação do CRI, a gestão tem monitorado diligentemente a saúde financeira da empresa. Estamos cientes da recente notificação feita pela Coteminas do pedido de recuperação judicial, conforme divulgado em fato relevante no dia 8 de maio. Até a divulgação desse relatório, a recuperação judicial ainda não havia sido deferida. Gostaríamos de salientar, presta atenção nisso aqui, ó, que o CRI está adimplente às suas obrigações e, além disso, possui ótimas garantias, como alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de direitos creditórios. E o que acontece, gente? Na imensa maioria das vezes, geralmente, essas dívidas aqui, ó, ainda mais por ter dado imóveis como garantia, elas não entram lá na recuperação judicial. Então, se em último caso precisar, o fundo consegue pegar esses imóveis e depois tentar vender. Então, enfim, aguardemos os desdobramentos aí, mas tem que ver direitinho para ver, né, o que isso vai trazer de impacto ou não. Cridesco, mais um. Conforme informamos no relatório anterior, a gestão segue monitorando de perto todos os acontecimentos recentes que devastaram mais de 497 cidades no Rio Grande do Sul. Os supermercados seguem operando normalmente e têm sido fundamentais para garantir o abastecimento de todas as pessoas, apresentando um fluxo nesse último mês, um aumento do fluxo nesse último mês. Ou seja, esse Cridexo não deu problema, mas ele estava presente lá de uma empresa do Rio Grande do Sul, né, em relação das calamidades que teve lá naquela época. Continuando aqui, a gente vê agora a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em maio, o fundo apurou 3 milhões e 100 de resultado total, sendo que veio 2 milhões e 800, a grande maioria dos CRIs, teve um resultado negativo de 6.929, provavelmente ele deve ter feito venda com prejuízo aí de FIIs, não teve receita de FIIs, por quê? Provavelmente os FIIs que ele tem no seu portfólio não estão pagando, e o dinheiro parado em caixa está gerando ali 266 mil para o fundo. O que o fundo pagou de taxas? Taxa de administração, 291 mil, despesas gerais, 97 mil, e mais imposto de renda sobre as aplicações, 60 mil sobre dinheiro parado em caixa. Então rendeu 266 mil bruto e ele perdeu 60 mil ali de descontado imposto de renda. Então nós vamos ver aqui na prática e calcular o que essas taxas aqui representam frente ao total que o fundo receitou. Como o fundo aqui não diz, eu não sei se isso aqui, ó, pode ser performance ou não, tá? A gente vai considerar que não. Mas, como a gestão não diz, onde é que está aqui escrito performance, sabe? Então, se você quiser considerar isso aqui também como sendo taxa que vai para a gestão, né? Mas nós vamos calcular 100. Então, vamos ver aqui na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Ó, 291 mil vezes 100 dividido por 3 milhões 111 mil. Então, as despesas estão ali na casa de 9,35%, o que é, assim, caro, mas aceitável, né? Não é nada fora do normal e tudo. E a gente vê que o fundo teve um resultado de 84 centavos e distribuiu 91, ele já vinha comendo um pouco das reservas. Aqui a gente vê o desempenho do fundo e no longo prazo, tá? Aí é considerando não só os últimos 5 anos, é considerando mais, aí o fundo teve uma boa performance superando o CDI do período. Mas nos últimos 5 anos que o fundo veio bem depreciado, aí a gente vê que a performance dele não estava tão bacana.
Aqui ele continua falando sobre performance, e é interessante a gente ver aqui um cenário um pouco maior. Então note, ó, o fundo gerou de resultado em junho do ano passado R$1,05 e distribuiu R$1,25. Também teve resultado a menor e distribuiu a mais. Resultado a menor e distribuiu a mais. Se ele fez essas distribuições a maior, ele tinha reserva, tá? Então ele já vinha comendo as reservas já há um bom tempo. Somente aqui, ó, em janeiro desse ano, que o fundo teve um resultado grande de 1,16 e entregou 91. Nos outros meses, ele praticamente entregou aquilo que ele estava gerando. E já vem sofrendo com seus resultados há alguns meses, ó, 75, 96, 84. E assim, outra coisa, amor, então por que ele entrega mais e menos sem toda essa oscilação, tá? Nessas entregas aqui? Pode ser que esse fundo, alguns fluxos de recebimento, não sejam todos mensais. Pode ser que tenha algum CRI que paga trimestral, semestral ou até mesmo anual. Então, poxa, por que tem mês que ele recebe 85, depois 96, 1,16, 93, 75? Essa pode ser uma das justificativas, tá bom? E aqui a reserva do fundo, vinha com a reserva bacana, ó, de 47 centavos, quase zerou a reserva, conseguiu fazer um pouquinho de gordura e ele vinha comendo essas gorduras e essas reservinhas nos últimos meses. Aqui ele fala sobre o yield médio também, né? E sobre o mercado secundário. O número de cotistas veio num bom crescimento, saindo de 28 mil para 30 mil, mas com essas quedas recentes, né? Pode ser que alguma quantidade de cotista tenha saído do fundo recentemente. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito do fundo, a gente vai ver a carteira, o portfólio, ver as concentrações que o fundo possui, tá? Antes a gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí, você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ele no seu portfólio? Você teria? Você sabia que ele estava passando por todas essas dificuldades? E aí eu vou oferecer os meus comentários, tá? Eu tenho no meu portfólio, eu quis ter o IRIM, que já vinha passando por problemas, e eu optei por ter no meu portfólio. Eu tenho o IBCR, eu tenho o HCTR e o Versalhes, apesar que esses aí eu não vou mais investir neles. Eu tenho o RPR, que também está passando por dificuldade, enfim. Tenho ativos, os Fiagros também, o CPTR, Vegia. Enfim, é todo o mercado de crédito que vem sofrendo. E assim como um fundo de tijolo pode ter inadimplência, o fundo pode ter vacância, é normal e é comum que um fundo de papel tenha calotes, né? Tenha essa inadimplência, tenha essa problemática. Mas, como foi dito, o fundo tem garantias, tá? Eu não acho que aqui é um caso gravíssimo, como a gente viu no HCTR, Deva, Tord, Versalhes. Então, se eu não tenho esse ativo, eu não tenho interesse de ter, mas eu acho que é um ativo que cabe numa carteira diversificada. Eu não sei dizer se é momento para você entrar e aproveitar essa queda, ou se você tem, se você deveria vender ou não, que eu não conheço o seu perfil, não cabe a mim dizer. Agora, e é normal acontecer toda essa situação que o fundo vem passando, é normal. E outra coisa, se o fundo entrega um resultado, e olha que esse fundo, eu até mostrei lá, ele não é um fundo de entregar uma performance tão elevada, tá? Esse fundo tem uma performance um pouco melhor do que a gente vê no mercado, então é normal que ele tenha um risco um pouco mais elevado, né? Enfim, de novo, eu não tenho interesse de ter, mas isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. A nossa primeira meta de chegar aos 50 inscritos foi batida, e agora a gente quer tentar chegar a 100 inscritos. Vai lá no canal Amu Notícias e se inscreva e nos ajude a chegar à nossa meta aí. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Eu gostaria de reiterar o recado do início do vídeo. Se você estiver precisando de ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteiras, coisas nesse sentido, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que eu consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente vê, né, a carteira do fundo. Praticamente nula, né, o que ele tem em FIIs, 11% em renda fixa e 89% ali alocado em CRIs. E ele tem diversificação, ó, corporativo, build to suit, shopping pulverizado. E o que a gente observa? Aqui você não vê multipropriedade ou coisas de altíssimo risco. E ainda assim, você vê que os seus devedores passaram por dificuldade, né?
Então a gente vê que a economia está complicada. Muitos empresários, muitas empresas vêm sofrendo. Então, essa questão dessas inadimplências não é porque já vem sangrando há bastante tempo, tá? Enfim, a gente vê que os setores de incorporação, logística, varejo, shopping, energia, loteamento, têxteis, outros, os indicadores, né? 62% do fundo IPCA, mais 8 em média, 33% a CDI, mais 4, e 5% a IGPM, mais 6, são as taxas aí dos seus devedores. E aquilo que eu falei para vocês, o maior devedor do fundo é 6,2%. Carvalho Hosking, que um tempo atrás estava passando bastante dificuldade, 5,9%. Aí ele vai ter ali, 4,9, 4,9. Aí parece que é esse Arquiplan, esse Coteminas, que acho que são os que estão com essas problemáticas recentes aí que recuperação judicial. Então, se for somar, vamos supor que sejam esses dois, 9% do PL. Então, não justifica esses 20% aí de desconto sobre o valor patrimonial, sabe? Enfim, ele tem diversificação de seus devedores pelo país inteiro, né? E aqui a gente vê o LTV do fundo, vê a distribuição por vencimento, os seus devedores por rating, né? Esse rating eu costumo desconsiderar. E aqui ele mostra um por um dos devedores, assim, por segmentos. Então aqui são os devedores dentro da classe de Build to Suit, então, e as suas exposições. E aqui a gente vê os devedores do setor corporativo e as suas exposições. O restante, né, por questões pulverizados, por shopping. E eu considero esse fundo pulverizadinho, sem alta concentração, sem nada, né? E aí uma coisa ruim, que eles investiram num fundo do próprio grupo, porque antes eles eram da Ouro Invest, e aí virou esse grupo Fator aí, E aí eles compraram o LG11, é quase irrisório no portfólio do fundo, mas é um fundo que não está pagando dividendos, né? Então, assim, o pessoal fala, o que a Valora fez de comprar um ativo da própria casa? Sei lá, 70%, 80%, 90% dos fundos imobiliários que você for procurar, você vai ver isso aqui, eles comprando ativos da própria casa. E se eles não fizerem isso diretamente, eles fazem indiretamente com a tal do conflito cruzado. Ele vai lá no pessoal da XP e compra o fundo da XP, aí o pessoal da XP vem aqui e compra o fundo deles. Então, dá na mesma, sabe? Que eles fazem essa troca aqui, Só que como é que você vai provar que isso aqui realmente ocorreu? Entende? Então, é melhor você comprar um ativo da própria casa, que já fica na cara que você tem esse conflito de interesse, você comprou um ativo da própria casa, do que você fazer esse conflito cruzado. Isso aqui, pra mim, é pior. É pior, porque você acha que o fundo não investe em ativos da própria casa. De novo, aqui é só um exemplo. Ele vai lá no pessoal da XP e compra um fundo da XP, depois você vê o pessoal da XP comprando um fundo dele aqui, Se você for ver, tem diversos fundos que tem ativo do um, que tem do outro, sabe? Então, enfim, eu vejo esse fato de comprar ativos da própria casa como sendo algo normal. Eu só não acho que esse LG seria um bom fundo para se investir, né? Teria outros fundos da própria casa para ele investir de forma melhor. Mas, enfim. E aqui a gente vê a parte que eu acho que você tem que dar maior importância. É aqui onde você vê, por exemplo, minimamente a respeito dos fundos aí. Então aqui ele vai falar, por exemplo, Cria Aliança. Fica lá em São Paulo. É um build to suit, foi feito sob medida. É 14 pavimentos do WT Morumbi, Então, esse ativo aqui, tá lá no SARI 11, teoricamente o SARI 11 deve para o JP. O JP foi um dos que ajudou a concretizar essa estrutura aqui, Então, o que foi dado como garantia? O próprio imóvel foi dado como garantia, a cessão fiduciária do contrato de locação, tem fiança prestada lá pelo Mafre, tem fundo de reserva de 2 milhões, então tem dado garantia em cima, sabe? Essa parte final é a parte que eu acho que tem que ser dada mais atenção. E eu acho que é a parte que as pessoas mais menosprezam, sabe? Então, se você for estudar um ativo, vá na parte final para você ver os imóveis que o fundo de tijolo tem, ou os CRIs, as dívidas que o fundo tem, e vá ver como é que são essas garantias, tá? Geralmente, quando é dada alienação fiduciária de imóvel ou de lotes, eu vejo isso como sendo alienações fiduciárias muito fortes, são garantias muito fortes, tá? Então, enfim, vejo como sendo, pelo menos assim, a maioria das garantias do fundo são garantias com bens reais, né? Então eu vejo isso como sendo bem interessante. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy.